Olá a todos, estejamos em paz e recebam a saudação fraterna e amiga. Todos nós sempre já ouvimos falar, nós que frequentamos a doutrina espírita, que a estudamos, sobre a Era Nova, sobre um novo mundo que está surgindo. E os momentos em que vivemos, hoje, agora mesmo, são uma marca evidente do processo que está ocorrendo. Porque a nova era, o novo mundo, não acontece assim do dia para a noite. Não é uma coisa que a gente já dorme hoje e acorda amanhã de um novo, uma nova terra. Não, não é isso. É um processo com início, meio e fim. Só que é um processo que não começou esse ano, ano passado, no final do século passado, no início do outro. Não. Vem, de muito tempo. E é por isso que em um evangelho, segundo o Espiritismo, temos uma mensagem bastante significativa que recebe esse título, a Era Nova. E ela foi ditada por um espírito que se denominou um espírito israelita, na cidade de Mulhouse, no ano de 1861. E o que esse espírito vai nos dizer? Vai falando, linkando a terceira revelação, que tudo começou em Moisés, lá atrás, mais de 3.000 anos. A proposta de uma nova era, de uma regeneração planetária, começa com Moisés, anunciando que o Deus único, as leis de Sinai, que são os 10 mandamentos, e procurando conduzir um povo que nós sabemos que era rebelde, que era insubmisso, que fazia bezerro de ouro, que aprontava todas. Depois de Moisés, vem um outro marco, Jesus, anunciando a vida futura, as bem-aventuranças, exaltando as virtudes, dando exemplo do sacrifício e da renúncia. Com Jesus, nós temos uma grande mudança. Temos o antes e depois dele. Ele ensina como nos salvamos, como alcançar a redenção que nós precisamos, como modificar a nós mesmos. Faz parte também do projeto de transformação da Terra. E aí os seus discípulos, os apóstolos, foram divulgando a sua mensagem, a sua palavra, disseminando ela por todo o mundo. Até chegar no terceiro e último elemento, o Espiritismo. Cabe ao Espiritismo arrematar a regeneração planetária. E de que forma? Será que todo mundo vai virar espírita? Será que todo mundo vai andar com o evangelho assim debaixo do braço? Não. Esse espírito israelita vai nos explicar. Vejamos. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura. Eles abrem as portas da felicidade eterna. Esse movimento final vai ser um movimento de lutas. Será que vai ser de luta armada? Será que a gente vai pegar em paus e pedras e sair batendo uns nos outros? Não. É uma luta de ideias.
entre aqueles que vão querer ficar aprisionados a um sistema que não funciona mais, às ideias ultrapassadas, e aqueles que vão propor algo renovado. Essa é que vai ser a luta. E é por isso que todos nós devemos estar preparados para aceitar as coisas que virão, para aceitar a atual situação com as mudanças que ela trará. Faz parte do processo de estabelecimento da nova era. Embora a situação agora possa ser calamitosa, possa ser ruim, possa ser dados a um sistema que não funciona mais, às ideias ultrapassadas e aqueles que vão propor algo renovado. Essa é que vai ser a luta. E é por isso que todos nós devemos estar preparados para aceitar as coisas que virão, para aceitar a atual situação com as mudanças que ela trará. Faz parte do processo de estabelecimento da nova era. Embora a situação agora possa ser calamitosa, possa ser ruim, possa ser até angustioso ficar preso dentro de casa, mas os resultados, os frutos, serão benéficos para todos, em um prazo determinado, que não sabemos se será curto, se será médio, se será longo. A minha aposta é que será nos 3. Teremos efeitos visíveis nos 3 prazos. E é por isso que, nesse momento, a mensagem do Espiritismo é fundamental. É fundamental que o estudemos e o pratiquemos. Claro que praticar os ensinamentos do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, é um desafio. Mas o que é nos pedido é que tentemos. Hoje, na situação que estamos sendo chamados aos berros para prestar atenção no nosso próximo. Agora que temos que ficar confinados em casa, utilizando outros meios, usando a nossa inteligência, o nosso sentimento, para estender a mão, para parar de nos preocuparmos apenas conosco mesmo. E o Espiritismo é que vai dar o suporte, a sustentação moral nesse momento, explicando os efeitos da prece, mantendo a união através do pensamento, do sentimento, explicando como funciona a providência divina, a fim de mantermos a fé e a esperança acesas nesse momento. E é nesse sentido que eu gostaria de trazer um poema de Herculano Pires, contido na obra O Centro Espírita. Está bem no início, antes mesmo do prefácio dessa obra, e o querido filósofo espírita vai se expressar da seguinte maneira: sandálias semeadoras. O Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem de cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reaparece o Centro Espírita. Está bem no início, antes mesmo do prefácio dessa obra, e o querido filósofo espírita vai se expressar da seguinte maneira: sandálias semeadoras. O Centro Espírita nasceu das sandálias de Jesus, que nunca morreu, nem de lança, nem de cruz. Jesus desapareceu para os vaidosos da terra, mas logo reapareceu para a sua gente da terra. As sandálias de Jesus nunca deixaram de andar, sozinhas, cheias de luz, para as trevas espantar. Essas sandálias vazias vão por caminhos e ruas, sem festas nem fantasias, sob sóis e sob luas. Param humildes e calmas na soleira de uma porta, batem solas como palmas, entram por debaixo da porta. Há desespero e aflição? Quem sofre e geme lá dentro? As sandálias já se vão, mas fica na casa um centro. Herculano Pires. Essa poesia nos revela exatamente a missão do Espiritismo, conquistando coração a coração. É uma mensagem, é uma palavra de ânimo, é o livro, é a palestra espírita, é o passe simples e singelo que podemos transmitir.
e que deixa uma marca, que faz com que as pessoas despertem para a realidade espiritual, com seriedade, com responsabilidade, sem descréditos e sem fanatismo, de modo equilibrado. E é isso que nós precisamos nesses tempos. Seguirmos em frente com equilíbrio, com fé, com esperança, estendendo a nossa mão em auxílio ao próximo, das formas que dispuseram. E é por isso que esse espírito israelita termina dizendo: foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. E para que ele faça isso, Jesus conta com a colaboração de todos nós. Sejamos já macaco velho no Espiritismo, seja estejamos chegando agora, porque todos podemos colaborar e fazer o bem no limite das nossas forças. Que fique para a nossa reflexão e para a nossa meditação nesses momentos em que estamos passando. Que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre.